Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa meditação. Encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 6 e o versículo 16. Assim está escrito: Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Dentro deste texto, vamos meditar, lendo outros textos também, sobre 7 características do caminho ao lar, ou seja, à presença de Deus. Aqui nós observamos Deus usando o profeta Jeremias para chamar o povo de Israel para que eles se posicionassem nos caminhos e que pudesse perguntar a quem pudesse orientá-los no sentido de mostrar a eles as veredas antigas. Isto porque eles estavam andando por um caminho tão diferente e tão distante que já não tinham nenhuma identificação com as veredas antigas e nem com o bom caminho. Foi o tempo em que eles andaram por este caminho. Porém, no momento em que Jeremias estava chamando-os para se colocarem no caminho e perguntar quais eram as veredas antigas, eles já tinham deixado o Senhor e estavam indo já bem longe da presença do Senhor. Mas mesmo assim, Deus utilizou-se de Jeremias para tentar despertar e adverti-los que eles ainda em tempo poderiam, conforme diz aqui, colocar-se, ponde-vos nos caminhos e vede, quer dizer, olhai, procurar entender onde é, e se não conseguir descobrir por si mesmo, eles deveriam perguntar. Certamente haveria alguém que saberia dar a eles a direção correta das veredas antigas, porque indo de encontro às veredas antigas, eles iriam encontrar qual é o bom caminho. Nós observamos que as veredas antigas, elas ficaram marcadas na história porque o povo de Deus sempre se posicionou no sentido de andar por aquelas veredas que foram preparadas pelo Senhor, aquele caminho que Deus colocou diante de cada um de nós para nos dirigirmos à sua presença, e através deste caminho nós estaríamos indo, obedecendo a orientação do Senhor, realizando o seu querer aqui na terra e caminhando em direção ao lar, para onde haveremos de ir. Porém, este povo chegou ao momento que eles começaram a enfadarem-se do Senhor, porque eles estavam a cada dia mais distante do Senhor, enfraquecendo na confiança, na esperança, na comunhão com Deus, e, portanto, para eles, Deus já não estava mais fazendo sentido. Infelizmente, foi isto que aconteceu. Deus já não era algo para eles se colocarem na presença do Senhor e dar todo o crédito em ouvir as palavras do Senhor.
Eles estavam com os ouvidos tapados e não queriam mais ouvir qualquer coisa que os levasse a se posicionar na presença de Deus. Mas mesmo assim, mesmo eles não querendo ouvir e não querendo aplicar o coração e colocar os pés no caminho para o qual Deus os estava orientando para o seu bem, Deus ainda assim não se calou. Deus continuou falando, continuou chamando, mostrando e colocando Jeremias como seu representante aqui na terra, o seu porta-voz, porque o profeta, ele fala aos homens a respeito de Deus, diferente do sacerdote. O sacerdote fala com Deus a respeito dos homens. O trabalho dele é interceder pelas pessoas diante de Deus. Já o do profeta é receber a mensagem de Deus e traduzi-la na linguagem do povo, para que o povo entendesse e pudesse então atentar para que aquela mensagem de Deus era para o bem deles, para que eles pudessem prosperar na presença do Senhor. Então, Jeremias disse a eles o seguinte, que o Senhor estava dizendo. Não eram palavras de Jeremias, eram palavras do Senhor, mas elas eram proferidas pela boca de Jeremias. E dizia, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, vede e perguntai pelas veredas antigas. Perguntar o quê? Qual é o bom caminho? Já não sabiam mais discernir qual era o bom caminho, mas eles deveriam perguntar qual é o bom caminho. E quando alguém lhes orientasse sobre o bom caminho, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam andar no bom caminho. E à medida em que eles iam andando por este bom caminho, veja o que aconteceria. E achareis descanso para as vossas almas. Veja que mensagem tão poderosa de Deus para aquele povo, chamando a eles para voltar ao caminho, procurar o bom caminho, andar no bom caminho. E quando assim fizessem, eles iam encontrar descanso para as almas de cada um deles. Mas qual foi a resposta daquele povo? A resposta deles foi: não andaremos. Não queremos tomar conhecimento deste bom caminho. Não queremos parar o que estamos fazendo para procurar este bom caminho. Nós vamos continuar no caminho em que nós estamos. Mas para nós hoje, no pleno século 21, esta é uma advertência de Deus para cada um de nós, que já estamos vindo há algum tempo, caminhando por este caminho, servindo ao Senhor, mas esta pós-modernidade, ela tem mexido com as pessoas e muitos têm modificado a sua crença, deixando-se levar por esta situação de coisas, esta inversão de valores, e muitos já não se preocupam mais qual é o bom caminho. Importa que eles estão caminhando e não queiram saber para onde eles estão indo. Mas o que a palavra de Deus traz ao nosso conhecimento nesta oportunidade é perguntar qual é o bom caminho, porque existem caminhos que não são bons. O próprio Salomão deixou registrado: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Mas a orientação de Deus é procurar o bom caminho, para não correr o risco de andar num caminho achando que é bom e no final encontrar e descobrir que aqueles caminhos
foram caminhos de morte. Por isso Deus trouxe a lembrança daquele povo. Perguntai. Se não sabe qual é o bom caminho, pergunta a quem sabe. Alguém saberá lhe orientar e apontar o bom caminho e como se deve andar nele. E quando isto acontecer, com pressa, entre por este caminho. É o caminho para o lar. E esta é a primeira característica. O caminho que nos levará ao lar é um caminho bom. Não é um caminho mau. Não é um caminho de morte, mas é um caminho bom. Então, perguntai qual é o bom caminho. No bom caminho, nós precisamos caminhar por ele, e certamente chegaremos ao lar. É o caminho que nos levará ao lar, que aguardamos, que esperamos, que desejamos, que não vemos a hora de chegar este momento para irmos em direção ao lar que nos foi preparado e prometido por Jesus. Então, este primeiro ponto, nós encontramos a primeira característica de que o caminho do lar, a característica do caminho ao lar é que o caminho é bom. Sendo bom, ele nos levará lá. Mas vamos observar outras 6 características ainda. A segunda nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, onde encontramos o seguinte, o versículo de número 9. Diz assim: ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Andar por onde? Pelo caminho. Que caminho é este? Um caminho seguro, que diz-nos aqui, não haverá leão, nem animal feroz. Então, é um caminho que nos conduzirá em segurança. O caminho para o lar é um caminho seguro. Então, nós vimos a primeira característica, que o caminho é bom. E a segunda que temos observado é que este caminho é seguro. Um caminho que está protegido, que não correremos perigo ao andar por este caminho. Não haverá leão, não haverá besta fera, não haverá nada que possa nos amedrontar deste caminho. Mas é um caminho de segurança, é um caminho seguro, este caminho pelo qual nós estamos caminhando em direção ao lar. Ainda aqui, em Isaías, no capítulo 35, e o versículo 8, nós vamos encontrar ainda mais 2 características ou mais para que possamos saber o caminho para o lar. Já vimos a primeira característica, que é o bom caminho. A segunda característica, que é um caminho seguro. A terceira característica, encontramos aqui no versículo 8. E haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Então, esta terceira característica do caminho ao lar é que o caminho é santo. Então, já vimos que o caminho é bom, o caminho é seguro e o caminho é santo. Sendo o caminho santo, nós vamos observar que este caminho vai nos levar diretamente ao lar. E encontramos o seguinte, um caminho que se chamará o caminho santo.
o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então, esta quarta característica, nós encontramos aqui, que os caminhantes não errarão. Então, é um caminho fácil, é um caminho que Deus colocou, que nós temos condições de andar por ele em direção ao lar. O caminho fácil, Deus tornou este caminho fácil para que nós possamos caminhar por ele e chegarmos lá à presença do Senhor no lar. Mas observamos também a quinta característica deste caminho, que nós observamos aqui, que este caminho, ele é um caminho público, porque diz-nos aqui, no versículo 8, será para aquele, os caminhantes. Quem são os caminhantes neste caminho? O povo de Deus. O povo que o Senhor chamou, escolheu, salvou para estar unido a si. Então, este é um caminho público, por onde as pessoas haverão de caminhar. O povo do Senhor é chamado para entrar e caminhar por este caminho que vai levá-los diretamente ao lar. Então, esta é a quinta característica. A sexta característica deste caminho que nos leva ao lar, nós vamos encontrar, bem conhecido, Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 14 e o versículo 6, quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é um caminho perfeito que nos conduz ao lar. Indo por Jesus como este caminho, um caminho perfeito, um caminho que não vai ter atalhos, mas ele tem o seu objetivo direcionado ao lar. Então, em Jesus, o caminho perfeito, nós caminharemos em direção ao lar. A sexta característica, então, deste caminho que nos levará ao lar. E a sétima e última característica deste caminho, nós vamos encontrá-lo em Provérbios, no capítulo 3 e o versículo de número 17, onde está escrito assim, capítulo 3 e 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Então, encontramos aqui, são caminhos de delícias, são caminhos agradáveis, o caminho que nos levará ao lar, à presença de Deus, são caminhos agradáveis, caminhos, conforme diz aqui, de delícias, aonde podemos nos deleitar, nos alegrar e desfrutar destas delícias maravilhosas que estão por este caminho que nos levará à presença do Senhor. Então, nós já observamos aqui, dentre as características do caminho que nos leva ao lar, o lar este que Jesus foi preparar, um lugar lá para cada um de nós. Inicialmente, lendo em Jeremias, nós observamos que é o bom caminho. Primeira característica, o caminho é bom. A segunda característica, o caminho é seguro. Animal feroz
não passará por ele. A terceira característica que vimos, o caminho é santo, nem os loucos errarão. A quarta característica é que o caminho é fácil. Quem por ele passar não vai errar. Não tem como errar andando por este caminho, o caminho que Deus tornou acessível, fácil, para que nele caminhemos. A quinta característica é que o caminho é público, é para o seu povo, para os caminhantes. Nós estamos caminhando, somos os caminhantes pela fé em direção ao lar. E o caminho é um caminho público. E a sexta característica que vimos, o caminho é perfeito, referindo-se a Jesus. E a sétima característica que vimos, o caminho é agradável, ou seja, são caminhos de delícias. Os caminhos estão aí, delineados na palavra de Deus. A mim, a você, a cada um de nós, compete agora começarmos esta caminhada, ou que já estamos caminhando, continuar sem sair deste caminho, mas seguir adiante, porque ele nos levará ao lar que nos foi prometido, que possamos a cada dia estarmos assegurados de que estamos neste caminho que o Senhor preparou para que possamos andar por ele, encontrar descanso, encontrar alegria, proteção, livramento, direção, graça de Deus e delícias que desfrutaremos desta vida de comunhão com o Senhor. São estas, as características do caminho que foi preparado para cada um de nós trilharmos por eles. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.